Vamos dar início ao nosso segundo encontro deste percurso pela psicologia do ressentimento. E eu vou fazer, então, hoje um esforço para que, nos momentos iniciais, a gente se concentre no essencial. Eu vou realmente procurar sistematizar de maneira muito mais, digamos assim, compacta os traços essenciais que eu pretendo trabalhar em relação a uma certa preparação do campo da psicologia do ressentimento em Nietzsche, para que a gente possa hoje dedicar, pela primeira vez, um espaço maior ao Dostoiévski e às aproximações. Eu tinha dito a vocês que uma das coisas mais espantosas, ao menos para mim, é como a psicologia do ressentimento é construída por Nietzsche em referência às memórias de subsolo, embora Nietzsche não tenha lido as memórias de subsolo, tal como o livro efetivamente foi publicado como obra de Dostoiévski. Eu vou mostrar para vocês aqui qual é o livro que Nietzsche leu sob a rubrica, sob o título Memórias de Subsolo. Esse arquivo estará disponibilizado a todos aqueles que têm interesse. O arquivo que eu disponibilizei aqui para a Tânia é uma fotocópia, um microfilme, do exemplar que existe, do exemplar pessoal do Nietzsche, da sua biblioteca pessoal, que está conservada em Weimar. Então, alguns, digamos assim, alguns registros, algumas marcas de leitura do próprio Nietzsche vocês vão encontrar na margem do texto. Infelizmente, a qualidade da reprodução não é excelente, mas vocês vão ver que, tanto quanto Memórias de Subsolo mesmo, a novela se compõe de duas partes. A primeira, que se chama Subsolo, e a segunda, a propósito da neve molhada. Ora, o livro que Nietzsche leu é completamente diferente desse. E, no entanto, a derivação que Nietzsche faz daquilo que ele leu em Dostoiévski é algo tão extraordinário que eu tentarei mostrar para vocês hoje. Em alguns momentos é impossível separar completamente aquilo que é genuinamente nietzschiano daquilo que é extraído de Dostoiévski. E não dá para dizer que, para ter a menor suspeita de plágio ou coisa assim, isso é ridículo, porque Nietzsche não conhece a primeira parte desse texto. Ele não conhece o texto que se chama propriamente Subsolo, nunca leu. Então, isso é um atrativo especial para esse nosso encontro de hoje, acredito. Bom, eu vou rememorar, então, em forma muito estreitada, os aspectos principais da psicologia do ressentimento. E eu quero começar pela grande tese de Nietzsche, que vai ser a tese guia para a nossa leitura de Memórias de Subsolo. Todo sofredor procura instintivamente um efeito. Todas as vezes que vocês não encontrarem referência a traduções publicadas, as traduções são minhas. Uma causa do seu padecimento. Ou, dito com maior exatidão, um autor culpado, suscetível de sofrimento. Em uma palavra, algo vivo sobre o qual possa desafogar, sob qualquer pretexto, em realidade ou em efígie, os seus afetos. Pois a descarga de afetos
é o máximo intento de alívio, quer dizer, de entorpecimento do sofredor, seu narcótico involuntariamente anelado contra sofrimentos de toda a índole. Unicamente nisto, segundo minha suposição, se há de encontrar a verdadeira causação fisiológica do ressentimento, da vingança e quejandos, ou seja, em um desejo de entorpecimento da dor através do afeto. Eu sei que nós já tínhamos visto isso, eu estou tomando a liberdade de roubar o nosso tempo para repeti-lo, porque essa é a tese propriamente essencial. A essência do ressentimento, embora Nietzsche fale aqui apenas em causação fisiológica, é naturalmente uma causação fisiopsicológica, e para que nós tenhamos claro do que é que se trata aqui, trata-se sempre de uma espécie de regime dos afetos, onde nós temos como ponto de partida um sofrimento, uma dor, um padecimento, um sofrimento que precisa de uma anestesia. Essa anestesia consiste justamente em uma descarga de afetos tônicos, em particular afetos agressivos, afetos destrutivos. Quer dizer, então, o primeiro marco da psicologia do ressentimento é uma espécie de economia afetiva. Unicamente nisto, segundo a minha suposição, se há de encontrar a verdadeira causação fisiológica do ressentimento, da vingança e quejandos, ou aparentados, como se quiser. Ou seja, em um desejo de dado, de ordinário, ela é procurada a causa da vingança, muito erroneamente, me parece, em um contragolpe defensivo, em uma simples medida protetora, um movimento reflexo em resposta a uma súbita lesão ou ameaça do tipo que ainda executa uma rã sem cabeça para livrar-se de um ácido corrosivo. O esquema aqui é Dühring, como nós vimos na semana passada. O esquema da ação e reação, o esquema do movimento reflexo. Mas a diferença é fundamental. No caso do modelo do arco reflexo, quer-se prevenir mais lesões, ou seja, evitar mais lesões. No segundo caso, e esse ponto, gente, é capital, quer-se, mediante uma emoção mais violenta de qualquer espécie, isto é, portanto, mediante uma descarga emocional, uma dor torturante, secreta, cada vez mais insuportável, retirá-la da consciência, ao menos por um instante. Para isto necessita-se de um afeto mais selvagem possível, e para a sua excitação, um bom pretexto qualquer. Alguém deve ser culpado que eu esteja mal. Esta maneira de raciocinar é comum a todos os doentes, tanto mais quanto lhes for desconhecida a verdadeira causa do seu mal-estar, a fisiologia. Quer dizer, esse artifício, essa estratégia de procurar uma causalidade imaginária para o sofrimento é o recurso extremo de todo doente, de todo sofredor. E aqui eu trago a vocês, como uma espécie de entretenimento ou diversão, um aforismo que eu acho extremamente bem-humorado do Humano Demasiado Humano, número 2, o Andarilho e Suas Sombras. Eu procurei tentar ver se na tradução eu conservava o sabor do original, mas é impossível. Assim como nas aflições da alma arrebanhamos os cabelos, golpeamos a testa, arranhamos a face, ou até como Édipo furamos os olhos, assim também, por vezes, chamamos em nosso auxílio,
contra violentas dores corporais, uma emoção violenta e amarga. Por meio da lembrança do caluniador e suspeito, por meio do ensombrecimento do nosso futuro, por meio de maldades e golpes de punhal que, em espírito, assestamos em pessoas ausentes. E, ocasionalmente, há nisso algo de verdadeiro, que um demônio expulsa outro. Mas então temos o outro. Antes de prosseguir, vocês já devem ter aqui feito associação, isso é uma espécie de paródia de uma passagem do Evangelho em que Jesus pergunta aos seus discípulos como é que, o que é que falam acerca da minha atuação, é que você é o Beelzebul, expulsa os demônios pelo poder do Beelzebul. Então, há um uso um uso paródico, evidentemente, né, dessa passagem evangélica. Quer dizer, esse tipo de terapia, expulsar o demônio através do próprio demônio, significa permanecer ligado ao demônio. Então, este tipo de expediente ressentido de entorpecer o sofrimento por uma descarga de afeto significa não se livrar do demônio, mas, pelo contrário, trazer o demônio para dentro de si. E aí, então, a conclusão, portanto, que seja recomendado aos doentes aquele outro entretenimento pelo qual as dores parecem se mitigar. Ou seja, nós temos aqui uma espécie de outra terapia. Ao invés da terapia ressentida, refletir não sobre a vingança, arrancar cabelo, arranhar a face, golpear com a faca, mas refletir sobre benefícios e gentilezas que se pode dispensar a amigos e inimigos. Entre essas duas posturas, entre essas duas formas de reação, existe um recobrimento, termo a termo, com aquilo que Nietzsche chama de fraco e forte, de senhor e de escravo, que nós tentamos mostrar no nosso encontro anterior. Muito bem. Eu queria dizer, nesse nosso encontro sobre as facetas do ressentimento, que nós temos, então, e eu não vou ler isso de novo, apenas para refrescar um pouquinho a memória de vocês, que uma dessas facetas é aquela relativa ao ressentimento e ao modo de atuação do ressentimento na criação dos valores. Nós falamos sobre o ativo e o reativo, o forte e o fraco, o senhor e o escravo. Nós temos também uma forma de interpretação do ressentimento, que é uma forma psicológica propriamente dita, não mais exatamente aquela que diz respeito a uma espécie de relação com a moral e criação de valores. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês, talvez sim acompanhando um pouco mais de perto o texto de Nietzsche, como nós podemos nos aproximar decisivamente das memórias de subsolo através desta variante psicológica da teoria do ressentimento. Inventar um agente causador responsável pelo sofrimento, no qual a vingança pode se desafogar. Ora, como nós vimos, existe, se o ressentimento significa narcose da dor por descarga de afetos, nós temos que pressupor necessariamente um sofrimento inicial. Ora, esse sofrimento, que terá que ser anestesiado através de uma descarga de afetos tônicos, agressivos, violentos, se fará, essa descarga terá que ser dirigida a alguém
capaz de sofrer. Isso faz parte da essência da vingança. Ora, este alguém, este agente culpado, não pode ser outro. Ele deve ser identificado para que a descarga seja possível, mas a identificação que vai tornar possível a liberação dessa descarga será feita através de uma identificação entre o agente causador e o próprio sofredor. Este tipo de operação de identificação entre o agente causador do sofrimento e o próprio sofredor é o golpe de gênio do ideal ascético, ou seja, do sacerdote ascético. Essa é a outra variante do ressentimento, ou seja, da psicologia do ressentimento. A partir desse artifício, e para isso Dostoiévski é absolutamente fundamental, na aflição e no autossacrifício, na tortura e na perseguição interior, encontram-se as condições de exercício dos impulsos agressivos e de seus afetos, cuja existência exteriorizada para fora, que é tornada impossível pela camisa de força da sociedade. O sofrimento gerado pela repressão inevitável, que transforma uma natureza instintiva em ser social, tem que ser entorpecido por um meio eficaz, equivalente à magnitude do sofrimento. Esse meio significa a transformação do sofredor em culpado. Apenas nas mãos do sacerdote, esse verdadeiro artista em sentimentos de culpa, ele veio a tomar forma. E que forma? O sentimento de culpa. O pecado. Pois assim se chama a reinterpretação sacerdotal da má consciência, ele chama má consciência animal, isso é, a crueldade voltada para dentro do próprio homem, foi até agora o maior acontecimento na história da alma enferma. Vejam, não dá para fazer maniqueísmo com Nietzsche de jeito nenhum. Quer dizer, a enfermidade é realmente uma espécie de fonte originária de prodígios. Nele temos o perigoso e fatal artifício da interpretação religiosa. Sofrendo de si mesmo de algum modo, em todo caso fisiologicamente, como um animal encerrado na jaula, confuso quanto ao porquê e o para quê, ávido de motivos aliviam, ávido também de remédios e narcóticos, o homem termina por aconselhar-se com alguém que conhece também as coisas ocultas. E vejam, ele recebeu uma indicação. Recebe do seu mago, o sacerdote ascético, a primeira indicação sobre a causa do seu sofrer. Ele deve buscá-la em si mesmo, em uma culpa, um pedaço do seu passado. Ele deve entender o seu sofrimento mesmo como uma punição. Ele ouviu, ele compreendeu o infeliz, agora está como a galinha em torno da qual foi traçada uma linha. Ele não consegue sair do círculo. O doente foi transformado em pecador. Essa linha que não consegue sair do círculo tem uma longa história na pesquisa sobre Nietzsche. Isso é um exemplo clássico da psicologia científica da época. Para nós brasileiros, a galinha que não consegue sair da linha é o peru bêbado. Quem, como eu, vem do interior do Brasil, sabe o que isso significa. Antes de se matar o peru, se jogava lá um gole de cachaça na garganta do papo do peru e se fazia um círculo com qualquer material lá, e ele não conseguia sair mais de dentro desse círculo. Né? Uma espécie de entorpecimento da capacidade motora, inclusive. Tem alguém aqui que lembra disso, não?
Nunca ninguém viu fazer isso. Eu também. E agora estamos condenados à visão desse novo doente, o pecador. Durante alguns milênios, jamais nos livraremos dele. Para onde quer que nos voltemos, em toda parte, o olhar hipnótico do pecador. Veja, a questão da galinha, do peru, aí tem a ver com a questão da hipnose. Isso reflete fundamentalmente os estudos que Nietzsche faz da escola de Charcot, nessa época. E, portanto, o tributo da psicologia do ressentimento a Charles Ferré, ao próprio Charcot e a toda a equipe em torno de Charcot na Salpêtrière, onde até o próprio Freud estudou também. O olhar hipnótico do pecador, movendo-se sempre na mesma direção, na direção da culpa, como a sua única causa de sofrer. Em toda parte, a má consciência, isso é, a consciência de culpa, esta besta abominável, no dizer de Lutero, em toda parte o passado ruminado, o fato distorcido, o olhar bilioso para toda ação, em toda parte a incompreensão voluntária do sofrer tornada teor de vida, a reinterpretação do sofrer como sentimento de culpa, medo e castigo, em toda parte o flagelo, o cilício, o corpo macilento, a contrição, em toda parte o alto suplício do pecador, na roda cruel de uma consciência inquieta, morbidamente lasciva, em toda parte o tormento mudo, o pavor extremo, a agonia do coração martirizado, as convulsões de uma felicidade desconhecida, o grito que pede redenção. É um texto, bem, lido no original, ele é uma verdadeira pérola literária. Não é apenas um texto de filosofia. Nós temos aqui toda uma filosofia do martírio, justamente como sendo a possibilidade encontrada via ressentimento, via psicologia do ressentimento, para a narcose do sofrimento através da intensificação do próprio sofrimento. Isso é, da transformação do doente em pecador. Temos aqui, portanto, uma indicação, um aceno, um fundamento, uma razão de ser. Razões aliviam. O sofrimento crônico do devir homem torna-se o seu amansamento pela camisa de força social, torna-se, em virtude de uma genial interpretação ascética, compreensível, aceitável. A dor adquire um sentido. Ela é consequência da culpa e do pecado. A dor é, no seu último elemento, expiação. Qualquer finalidade é melhor do que nenhuma finalidade. Aliás, ou afinal, razões facilitam. Foi essa doença sinistra, resultante de uma ruptura, de uma queda em novas condições de existência, a causa profunda da depressão que se abateu sobre o homem, tornando o animal doente, o experimentador consigo mesmo. Essa dor carecia de um sentido, de uma causa, de um causador. Desde sempre o homem sofria consigo mesmo, sofria da falta de sentido. Desse abismo brota o gênio do ideal ascético. É exatamente esse transbordamento do sentimento que a culpa vem preencher. A culpa é, no limite, compensação para o impensável. Ela permite que o homem se perceba na perspectiva de um sentido. Ela redime o absurdo da existência, da finitude e da morte. Por ela torna-se possível, enfim, entender o que se passa conosco, ainda que nos tornemos, por causa dela, os destinatários da culpa e da necessidade de expiação. Bom, essa então, para além da variante
que liga o ressentimento à criação de valores morais, toda a função propriamente psicológica ou fisiopsicológica do ressentimento. Eu quero dizer para vocês que eu estou com isso perseguindo uma hipótese que nos vai levar até as raízes propriamente do ressentimento, e estas ainda não estão dadas aqui. Existe um elemento que está ainda mais no subsolo, ainda mais em profundidade, e que só vai aparecer de uma maneira, digamos assim, indiretamente tematizada no texto de Nietzsche, mas justamente porque se trata do essencial, ela não é dito de modo escancarado. Ela é sempre alusivamente indicada e deixada a, digamos assim, capacidade do leitor de pensar por si mesmo. Então, a esta variante, por assim dizer, sociomoral do ressentimento, né? Escravo, senhor, etc. A essa variante psicológica do ressentimento, descarga de afeto para entorpecimento da dor, existe um substrato, um elemento subsolo ontológico do ressentimento. A dor inevitável do ser humano está ligada agora, nessa terceira e mais radical variante, a uma impotência ontológica. A uma impotência, portanto, metafísica. Se me permitem a expressão horrorosa, basal. Aonde está, portanto, o extrato último da psicologia do ressentimento? Nós vamos encontrá-la em um texto que faz parte do segundo livro de Zaratustra, chamado A Redenção, ou Da Redenção. Eu fiz questão de traduzir para vocês e selecionar apenas esta passagem, porque eu queria conservar a máxima proximidade possível do original alemão. Bom, eu não vou ter tempo aqui de explorar todas as conexões intertextuais. A questão da redenção está claríssimo do que é que se trata. Mas, com isso, eu chego, então, ao limite último da psicologia do ressentimento do Nietzsche, a efetiva causa ontológico-existencial do sofrimento, e daí passamos ao Dostoiévski. Bem, a uma certa altura desse capítulo sobre a redenção, diz Nietzsche, isso, sim, só isso é a própria vingança. A gente viu que vingança e ressentimento são termos sinônimos. A aversão da vontade contra o tempo e o seu foi. Verdadeiramente, uma grande estupidez habita em nossa vontade. E que a estupidez tenha aprendido a ter espírito tornou-se maldição para todo o humano. O espírito de vingança, meus amigos, isso foi até agora entre os homens aquilo sobre o que melhor se refletiu. E onde havia sofrimento, aí devia haver sempre castigo. Castigo. Assim se chama a si mesmo com efeito a vingança. Com uma palavra mentirosa, ela finge hipocritamente para si uma boa consciência. E porque naquele que quer há nele próprio também sofrimento, uma vez que não pode querer para trás, assim o próprio querer e toda a vida devem ser castigo.
E então rolaram nuvens e nuvens sobre o espírito, até que finalmente a demência pregasse: tudo passa, por isso tudo é digno de perecer. E isso é a própria justiça, aquela lei do tempo que ele tem de devorar os seus próprios filhos. Assim pregou a demência. Olha, por mais econômico que eu tenha sido na seleção dessa passagem, eu não posso tirar daqui uma única palavra. Isto é a vingança. A má vontade da vontade contra o tempo e o seu foi. Ou seja, a vingança é a má vontade contra a essência mesma do tempo, posto que a essência mesma do tempo consiste no passar. Ora, a insistência no termo vontade, 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 vontade aqui não se limita apenas, como erroneamente se interpreta, uma alusão à filosofia da vontade do Schopenhauer. Como se Nietzsche estivesse falando apenas do mundo como vontade e representação. É claro que ele está falando do mundo como vontade e representação. É claro que ele está falando de Schopenhauer. Mas ele está falando de toda a filosofia moderna, na medida em que o termo vontade alude aqui a esse movimento, tanto histórico quanto cultural, da modernidade, que consiste na desalienação do homem. Desalienação do homem significa transformar o destino humano em uma decisão da sua própria vontade. Isso é, tornar a história humana inteiramente determinada pela vontade humana e não pelas forças sobrenaturais ou transcendentes do imaginário religioso ou pelas forças mecânicas da natureza. Nem por uma transcendência teológica, nem por uma lógica da natureza, mas, pelo contrário, recuperar a essência humana, transformando o homem no sujeito da sua própria história. Portanto, vejam o espectro, o âmbito de abrangência da psicologia do ressentimento. O problema da vontade é um problema de impotência radical, ontológica, isto é, a vontade não pode nada contra aquilo que foi. A vontade, portanto, experimenta a sua impotência máxima justamente porque ela não pode mudar o passado. Não existe nada que nós possamos fazer, que nossa vontade possa fazer, seja de humano ou de super-homem, o que quiser, para alterar a seta do tempo. O foi é justamente aquilo contra o que a vontade faz a experiência da sua impotência. E justamente porque a vontade faz a experiência da sua impotência no confronto com o tempo, ela enlouquece, ela delira, isto é, ela produz uma grande estupidez. Mas essa estupidez é, ao mesmo tempo, um golpe de mestre do gênio humano, do espírito humano. Isto é, a impotência da vontade em relação à passagem do tempo é interpretada
segundo a chave hermenêutica da culpa e do castigo, isto é, portanto, do espírito da vingança, de vingança. A impotência contra o tempo e o seu foi e o seu passar é a fonte metafísica ou ontológica de um sofrimento que carece de uma explicação. Esta explicação só pode ser dada da sua maneira mais eficaz na chave interpretativa da culpa, do pecado e da expiação. Isto é, a nossa existência finita e temporal é ela própria um castigo, isto é, a expiação de uma culpa ancestral. E aqui vocês podem ver uma alusão de Nietzsche curtíssima a Anaximandro. Tudo aquilo que surge, porque surge, tem que perecer em virtude da injustiça causada segundo a ordem do tempo. Isso que está em Anaximandro vai estar de novo em Goethe, vai estar em Schopenhauer, essa ideia de que o tempo é justamente aquilo que faz com que toda injustiça seja expiada. Portanto, tudo aquilo que nasceu, porque nasceu, já participa desse sacrilégio inicial de ter nascido, muito antes, portanto, da invenção da tese do pecado original e do cristianismo. A ideia de que a existência é culpa já está presente no início da humanidade. Tudo aquilo que surge, tudo aquilo que nasce, por causa disso, é digno de perecer. Justiça é exatamente isso, isto é, a sucessão dos diferentes instantes do tempo, a passagem o curso da vida, a infância, a adolescência, a velhice, isto é, nada daquilo que vem a ser pode se desligar dessa justiça eterna, quer dizer, nada daquilo que vem a ser está livre desse tipo de contaminação, isto é, tudo é expiação por um delito, por um crime, por um sacrilégio inicial, e esse sacrilégio é justamente o fato de ter nascido. Portanto, o que eu queria mostrar para vocês é que existe algo assim de propriamente metafísico na sensação de impotência. E eu digo, portanto, que toda interpretação que procura ligar essa fraqueza ou essa impotência a categorias sociológicas ou políticas ou econômicas é míope, porque ela não percebe que, em última instância, trata-se aqui do processo de hominização, do devir homem e, em particular, da finitude humana, da relação da existência humana com o tempo.